pessoal, eu sou a Lene Pisolato e você está aqui no Nação Motos. Se você gosta de motos e quer ficar por dentro dos lançamentos e das novidades que estão chegando por aí, já se inscreve aqui no canal para acompanhar tudo de pertinho comigo. E hoje eu trouxe uma novidade que me deixou bastante curiosa, gente. Olha o que a Voge resolveu fazer. A marca simplesmente colocou uma moto debaixo de um pano e publicou uma pergunta, dizendo: "Você sabe guardar segredo?" Bem, gente, eu não sei guardar segredo. Não sei, não adianta. Porque depois que eu vi essa publicação, eu fiquei tentando descobrir o que a Voge está preparando para o Festival Interlagos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho uma suspeita. Será que essa moto escondida é a Voge 625 DSX? Calma. Eu não estou dizendo que é, até porque a Voge ainda não revelou oficialmente qual é a moto, né, gente? Mas olhando para o estilo da moto, principalmente o espaço que existe hoje na linha Voge, essa possibilidade começa a ficar bastante interessante. E é exatamente isso que eu quero analisar com vocês hoje. Vou mostrar por que estou desconfiando da 625 DSX e vou comparar rapidamente com a Voge 525, que já chegou inclusive aqui no Brasil. E no final eu quero saber se vocês também estão pensando na mesma moto que eu. Então vamos descobrir junto o que a Voge está escondendo da gente. Vamos começar, gente, pelo que a gente já sabe, né? A Voge anunciou que vai participar do Festival Interlagos, que acontece agora em agosto, e preparou uma novidade para o evento. E o jeito que a marca resolveu de anunciar isso foi justamente assim, uma moto completamente coberta, sem mostrar modelo, sem revelar nome, e deixando todo mundo tentar adivinhar. Na publicação, a Voge diz que chegou a hora de conhecermos o segredo Voge. E tem um detalhe que eu achei muito interessante. A novidade não foi apresentada simplesmente como uma moto conceito ou uma exposição. A Voge informou que ela estará disponível para o test ride durante o evento. Então, isso deixa uma coisa ainda mais interessante. Porque se for um modelo que realmente poderá ser testado pelo público, provavelmente estamos falando de uma moto que a marca tem planos concretos para apresentar ao mercado. E aí eu comecei a olhar para essa imagem com mais atenção. Gente, olha o formato dessa moto. A dianteira, o conjunto de carenagem, para-brisas, proporções, tudo lembra muito a família DSX da Voge. E aí existe uma moto que imediatamente me vem à cabeça, que é a Voge 625 DSX. E aqui está o primeiro motivo para essa teoria fazer sentido. A 625 já existe em outros mercados. Ou seja, não estamos falando de uma moto que a Voge teria que desenvolver do zero para trazer para o Brasil. O modelo já existe, já tem especificações desconhecidas e ocupa uma posição muito interessante entre a Voge 525 e a 900. Então, gente, olhando para a linha da marca, faria bastante sentido existir uma moto exatamente nesse espaço. Mas, novamente, isso é uma hipótese. A Voge não confirmou que a moto escondida é 625. Eu prefiro deixar isso bem claro, porque uma coisa é especular. E outra coisa é afirmar uma afirmação que a própria ainda não revelou. E agora vem a parte que eu acho mais interessante. Porque a Voge acabou de colocar a 525 no nosso mercado. Então, se realmente estiver preparando a chegada da 625, muita gente vai perguntar: mas qual a diferença entre as duas? E não é só questão de trocar o número de 525 para 625, né, gente? Começando pelo motor. A 525 tem 494 cilindradas, motor bicilíndrico e entrega 47,6 cavalos. Já a 625 tem 581 cilindradas, também com 2 cilindros, mas sobe aproximadamente aí para 63 cavalos. Ou seja, existe um salto considerável aí de desempenho, né? E isso pode fazer bastante diferença para quem pensa em usar a moto para viajar, pegar a estrada e andar na garupa com bagagem. E claro, gente, a 525 DSX já tem bastante coisa. Ela conta com navegação, informação de condução, pressão de pneus e outros recursos no painel. Então não estamos falando de uma 525 básica, muito pelo contrário. A questão é que a 625 parece levar esse pacote a um nível muito acima. Outra coisa que chama muita atenção é a suspensão. A 625 tem uma proposta muito mais robusta. A Voge informa que tem 174 mm de curso de suspensão dianteira e um conjunto traseiro de longo curso, com possibilidade de ajustes ali. E a moto mantém aquela configuração que muita gente procura em uma Adventure, né? Roda 19 na frente e 17 atrás.
Então continua sendo uma moto pensada para fazer aquela mistura de asfalto, estrada, trechos de terra. E tem mais, a 625 tem 220 milímetros de vão livre do solo. Então, olhando para o conjunto, fica cada vez mais claro que a proposta é oferecer uma moto de média cilindrada com uma pegada realmente aventureira. E agora uma coisa que também muda é o porte. A 525 tem um banco com ajuste entre aproximadamente 810 a 830 milímetros ali, né? Enquanto a 625 aparece com aproximadamente 835 milímetros. E a 625 também tem um tanque de 17,6 litros na ficha global atual. Então ela acaba ficando um pouco mais alta e com uma proposta mais robusta. E isso faz muito sentido, afinal, estamos falando de uma moto mais potente posicionada acima de 525. E se for realmente a 625? Porque a Voge escolheu fazer tanto mistério assim? Porque olha só, a moto já existe fora do Brasil, a gente já conhece o modelo. Então, se for ela, o grande mistério para nós brasileiros talvez seja exatamente descobrir qual moto é, né? E a grande questão vai ser como ela vai chegar no Brasil, qual seria a configuração, quais equipamentos seriam mantidos, qual seria o preço e, principalmente, onde ela vai ficar dentro da linha Voge por aqui. Então, assim, a Voge ela já tem a 525 e também existe a 900, né? Então, uma 625 ficaria ali no meio, justamente entre as duas. E para mim esse espaço faz muito sentido. Porque tem gente que acha que uma 500 é pequena demais para determinadas viagens, mas não quer necessariamente partir para uma 900. E uma moto de aproximadamente 600 cilindradas pode ser exatamente aquele meio termo interessante. Mais motor, mais desempenho, mas sem necessidade de entrar no território das Big 3. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês acham realmente que o segredo da Voge é realmente a 625 DSX? Porque eu estou olhando para essa imagem, sinceramente. Essa é uma das minhas principais apostas, mas também quero saber o palpite de vocês. Será que é a 625 DSX, gente? Ou será que a Voge está preparando alguma outra completamente diferente e vai conseguir surpreender todo mundo? Comenta aqui embaixo o seu palpite, porque depois que essa moto for revelada, eu quero voltar nesse vídeo e ver quem acertou. E se você ainda não se inscreveu no Nação Moto, aproveita e se inscreva, dê seu like e ative o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Assim você acompanha comigo essa novidade e também todos os próximos lançamentos e as novidades que estão chegando. Agora é esperar o Festival Interlagos, gente. Eu também vou estar lá e vou passar muita novidade para vocês, tá? Porque a Voge cobriu a moto, mas deixou a nossa curiosidade completamente descoberta, não é verdade? Até o próximo vídeo.